matéria, vamos fazer uma coisa diferente. Ó, questão 100. Vamos fazer a questão 100 da apostila, uma questão cabalística. Olha só, meus queridos, é URGS, hein? Bom lugar para economizar centenas de milhares de reais. Sem da página 106, desculpa, galera. Vou dar de saco bravo. Mala. Página 106, exercício 100. URGS fala o seguinte: um corpo possui energia cinética de 30 joules. É exercida então sobre ele uma força centrípeta de 5 newtons. E em consequência ele se desloca ao longo de um arco de círculo de 2 metros de extensão. Ao final desse trecho, cessa a força centrípeta e passa a ser exercida sobre ele uma força resultante constante de 1,5 newtons ao longo do percurso de 10 metros. Esta força coincide em direção e sentido com a velocidade do corpo no instante em que deixou de ser exercida a força centrípeta. Qual é a energia cinética do corpo no final do percurso de 10 metros? Legal! Vamos supor que a gente estivesse observando este objeto de cima. Então aqui é como um carro andando na rua e a gente está observando o cara se mexendo aqui de cima. Diz que originalmente ele tinha já uma certa velocidade, já que ele tinha energia cinética. A energia cinética que ele tinha no início era de 30 joules. Só que aí, quando esse cara começa a receber a ação de uma força, esta força é centrípeta. Centrípeta quer dizer que aponta para o centro da curva que ele vai fazer. Essa força, isso aqui é a velocidade. Essa força centrípeta, ele disse que valia 5 newtons. E em consequência dessa força centrípeta, esse cara descreve um arco de círculo com 2 metros de extensão. Então esse arco aqui que ele descreveu tem 2 metros de extensão. Quer dizer que quando ele estava no meio da brincadeira, a velocidade dele apontava para um lado e a força continuava centrípeta. Ângulo de 90 graus entre força e velocidade. Quando ele sai da curva, essa força cessa e aí sim passa a atuar uma outra força nele. Essa nova força que passa a atuar nele agora tem a mesma direção da velocidade. Agora essa nova força vale 1,5 newtons e vai atuar no cara por 10 metros. Então tu vê, ó, esse cara vai receber esta nova força por 10 metros. Qual é a energia cinética no final do percurso? Lá no final, qual vai ser a nova energia cinética do cara? Tu vê, essa questão, ela está me pedindo para usar aquela ideia de que trabalho é igual à variação da energia cinética. Trabalho da força resultante. É um dos teoremas de energia que a gente aprendeu. Trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. O que é variação? Variação é final menos inicial. Eu já tenho a energia inicial. Eu quero descobrir a final. Então basta calcular o trabalho das forças. Trabalho de uma força é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. O detalhe é que a força de 5 newtons, que atuou nele durante um deslocamento de 2 metros, ela era uma força do tipo centrípeta. E força centrípeta faz sempre um ângulo de 90 graus com o deslocamento. E cosseno de 90 vale 0. Certo? Então, não vai ter trabalho. O que era esperado. Forças centrípetas não aumentam nem diminuem a velocidade dos objetos, apenas alteram a direção. Lembra da Lua orbitando a Terra? A força gravitacional é uma força centrípeta e por isso que a Lua continua praticamente sempre com a mesma velocidade, certo? Nem aumenta nem diminui de velocidade porque a força de atração gravitacional é praticamente centrípeta.
Porém, a outra força que ele fez, aquela última força que ele fez, realizou o trabalho. Vamos ver qual foi o trabalho. Foi uma força de 1,5 newtons que atuou por 10 metros. E já que a direção e o sentido da força era o mesmo da velocidade, o ângulo é zero. E o cosseno de zero, sim, vale 1,5 vezes 10 dá 15. Então eu percebo que esse corpo ganhou 15 joules a mais de energia. O trabalho da força resultante foi 15. A energia cinética final eu desejo. E a energia cinética inicial era de 30. Menos, passa para cá, mais 30 mais 15, a energia cinética final do corpo, 45 joules. 45 joules. Que era a letrinha D. Então, o grande perigo dessa questão era o aluno ter calculado o trabalho daquela curva ali, né? Daquela força centrípeta. E força centrípeta não realiza trabalho porque faz 90 graus com deslocamento. Ótima pedida. Com essa questãozinha feita... Muito obrigado, amigo. Show, cara. Com essa questãozinha feita, eu me sinto à vontade para a gente fazer alguns comentários rápidos nessa parte de energia. Não custa lembrar que toda a matéria de energia na parte da mecânica, da física, nasceu dessa ideia original, que a gente chama trabalho de uma força. Aquela fórmula, pessoal, do trabalho de uma força, ela é uma fórmula limitada. Ela é uma fórmula limitada porque ela só vale quando a força é constante. E se a força não for constante, tu precisa do gráfico força versus deslocamento. Calcula a área do gráfico, a área deste gráfico é o trabalho. Mas cuidado, o trabalho pode ser positivo ou negativo. É positivo quando a força entrega energia. Quando apenas pelo menos uma componente dela é a favor do movimento. Trabalho negativo é aquele que retira energia, resistente. Pelo menos uma parcela da força atua contrária ao movimento. Trabalho positivo também é chamado de trabalho motor. Nós vimos 3 tipos de energia a partir da fórmula do trabalho. Nós vimos a energia cinética, a energia da velocidade. Nós vimos a energia potencial gravitacional. Potencial porque depende da posição. Gravitacional porque tem a ver com a situação da gravidade. Trabalho da força-peso é um sinônimo da energia potencial gravitacional. E vimos também a fórmula da energia potencial elástica, kh ao quadrado sobre 2. Essa, inclusive, foi deduzida calculando a área do gráfico, através da lei de Hooke. Lei de Hooke, aquela F igual a K vezes X, a fórmulazinha que nos permite calcular forças elásticas. Essas 3 energias são chamadas de energias mecânicas. Essas 3 energias são chamadas de energias mecânicas. Se te pedirem a energia mecânica de um objeto ou de um sistema, não se esqueçam de calcular a cinética, a potencial gravitacional, mais a potencial elástica. Agora cuidado, hein? Uma vez eu vi uma coisa desse tipo assim, ó. Uma molinha era liberada e o corpinho subia até uma certa altura. E perguntava, sabe o que? Não era a altura máxima. Perguntava qual era a energia mecânica do sistema. O colega que me pediu a questão, sabe o que ele fez? Ele calculou a energia potencial elástica. Aí, através da energia potencial elástica, calculou qual é a altura que o objeto atingiu. Calculou a energia potencial gravitacional que ele atingiu lá na altura máxima e somou as duas para responder qual era a energia mecânica. Não. A energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final, sistemas conservativos, ou seja, se no início só tinha energia potencial elástica, essa é a energia do sistema. No final ela se transformou em gravitacional, não é como se fossem duas energias diferentes. Então cuidado, hein, gente, num sistema desse, se te pede energia mecânica, tu calcula só a potencial elástica do início e deu. Essa já é energia mecânica. Eu te digo para calcular as 3, caso as 3 existam ao mesmo tempo. Sistemas conservativos todos são assim. Energia mecânica inicial igual a energia mecânica final. O aluno só tem que saber quais são as energias no início e no fim. Então, sistemas conservativos, ou seja, aqueles onde não atuam forças dissipativas, como o atrito. E se o sistema for dissipativo? Sistemas
dissipativos. Ah, sistema dissipativo tranquilo, pô. A energia mecânica inicial menos as perdas é igual à energia mecânica final. Se tu for pensar, não muda nada. Tem só as perdas para acrescentar ali, ó. Nada demais. E já que nós estamos fazendo uma revisão de energias, não custa eu mostrar outros dois teoremas que aparecem na parte de energias que podem não ser usados. Tu poderia driblar o uso deles, por exemplo, usando um pouco de bom senso. Mas não custa citar. Eu comentei o teorema da energia cinética, que diz que o trabalho da força resultante é a variação da energia cinética, e outros dois teoremas a comentar. O trabalho das forças não conservativas é a variação da energia mecânica final menos energia mecânica inicial. Esse teorema do trabalho das forças não conservativas pode ser substituído pelo uso dessa ideia, mas, né, vai que a gente cobra alguma coisa mais teórica. E tem um último teorema que me deixava muito desconfortável, que diz que o trabalho das forças conservativas é menos a variação das energias potenciais, onde as energias potenciais na mecânica é a potencial gravitacional mais a potencial elástica. Esse menos, ó, me deixava confuso. Eu demorei para digerir aquele menos ali. Mas se tu for ver, aquele menos é imprescindível na fórmula. Muito bem, então já aproveitamos para uma boa revisão. Por que tanta revisão, meu Deus? Estamos chegando no final do ano, né, cara? Amanhã tem vestibular, basicamente. Então é importante agora a gente começar a revisar o todo mesmo. Vai, pode pedir mais uma aí. Fica à vontade, meu querido, que bela manhã para aprender física.